Nós vamos nesse momento respirando bem profundamente, deixando que esse ar entre pelo nariz, esse azul, esse verde, vai oxigenando todas as nossas células, trazendo a calma, trazendo a serenidade. Nós vamos buscando dessa forma a energia do nosso anjo guardião. Essa energia que nos ampara, nos fortalece, nos equilibra. Nós vamos nesse instante, de mãos dadas, com o nosso anjo guardião, sentindo toda a espiritualidade amiga, sentindo os guardiões, as baianas, os baianos, as ciganas, os ciganos, os boiadeiros, uma corrente de muita luz, de muito fortalecimento. Vamos sentindo todas as correntes que nos auxiliam, as correntes dos pretos velhos, as correntes dos caboclos, dos pajés e de todos os espíritos mentores que estão sempre nos auxiliando, nos fortalecendo no bem, no pensamento positivo, na alegria de trabalharmos para Jesus. E é com essa alegria que vamos nos unindo cada vez mais à espiritualidade. É através do nosso querer, do nosso pensar, do nosso sentir. E assim todos nós vamos nos ligando a Ruiz, o nosso dirigente espiritual, que segura em nossas mãos, juntamente com todos os outros mentores. E calmamente, sentindo dentro de nós o amor desses irmãos, o amparo, a fé. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Unidos, nós vamos sentindo as paragens rosas de Maria, a nossa mãe amada, juntamente com tantos e tantos espíritos que nos ensinam o amor, a fraternidade, a harmonia. E de mãos dadas com Maria, ela, a nossa mãe amada, nos leva até Jesus, o nosso Mestre amado, que nos ampara, nos abençoa, nos fortalece. E nós sentimos a paz, essa fraternidade, todo esse equilíbrio.
E nesse instante, nós somos levados até o Pai Criador, onde vamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de amparo, de fé, de esperança, de equilíbrio, de serenidade. Muita luz, muita fé, muito amparo. E unidos todos nós, nessa corrente de gratidão a Deus, por todas essas oportunidades de transformação, de reforma íntima, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos, nesse instante, abrirmos o acolhimento de amor com o nosso Evangelho, de luz e de paz, que o mentor da nossa família, o mentor do nosso Evangelho, os nossos anjos guardiões possam estar conosco. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, na continuação do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, nós vamos ler hoje o item 11. No meu mundo, vocês necessitam do mal para sentir o bem. No seu mundo, né? Em seu mundo, vocês necessitam do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos outros mundos, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna tranquilidade da alma proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem o contato dos maus, que ali não têm acesso, perturbam. Aí está que o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu representar as alegrias do céu. E é por isso. E por que isso? Porque, sendo inferior, só suportou sofrimentos e misérias, e nunca entreviu as claridades celestes, só para poder falar do que conhece. Mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se abre e compreende o bem que está diante dele, como compreendeu o mal que ficou para trás. Esses mundos felizes, no entanto, não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum dos seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar a esses mundos. Ele os faz partir todos do mesmo ponto, de não dar a nenhum mais que os outros. As primeiras categorias são acessíveis a todos. Cabe a eles conquistá-las por seu trabalho. Cabe a eles alcançá-las o mais cedo possível ou permanecer inertes durante séculos e mais séculos nos subterrâneos da humanidade. Resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. E que podemos dizer que entendemos
E a gente só valoriza aquilo que a gente perde. A gente, estou falando de mim, valoriza a saúde a hora que você perde, a hora que você está com uma doença, a hora que você está com um problema. Valoriza uma amizade a hora que você deixa de ter. E assim é com tudo, né? A gente precisa do mal para apreciar o bem. Eu entendi dessa forma, que a Porque gente ainda não sabe valorizar as coisas boas e puras. A gente sempre tem que ver o lado ruim para depois ver o bom. A gente só enxerga contraste, né? É o bom e o mal, o belo e o feio, o escuro e o claro. É sempre tem que ter um para você e nunca é o melhor primeiro. Sempre a gente vê o pior. então a gente pode dizer que nós vivemos num- numa fase do mundo onde a gente vive muito mais as maldades, as tristezas, as ansiedades, tudo aquilo que é de negativo, do que aquilo que traz a positividade, né? Que nem passamos por uma fase com muitos coaches ensinando exercícios, tal, mas é como se bate e volta, porque não fixa dentro da gente, porque o que a gente aprendeu, tem como crença, é esse negativo. Essa sombra, para depois a gente ver a luz. Só de pegar o gancho ali da Juliana, eu concordo com ela no que você falou, assim, que muitas vezes a gente só dá valor naquilo que a gente perde. Mas vindo aqui, se reportando no trecho, que até outro dia eu comentei, que eles só pintavam uma parte do negativo das artes, porque eles nunca conheceram a parte celeste. Será que porque também nós só valorizamos essa parte, só vamos dar valor, nós só vivenciamos esse lado ruim, porque a gente não a gente, vou mudar a fala, porque no caso eu só teria essa parte negativa dentro de mim, essa parte mais menos de menos luz, que eu não consigo enxergar de pronto aquilo que vem na frente de positivo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar. Não, você conseguiu sim, Solange. Assim, se a gente for parar para pensar, você estava no agente e você veio para você. Não é assim todos nós? A gente começa a conviver, a gente começa a vivenciar, ter uma vivência. No início, a gente vem, né, com aquela coisa do pensamento positivo, vamos trazer positividade, mas com o tempo, isso não vai minando. A gente não, todos nós na Terra, precisamos alimentar esse lado bom, o lado da alegria, o lado da espontaneidade, o lado luz. Sim, Mas concordo. como que a gente vai fazer educar isso se o nosso lado sombra está lá? É aí que eu acho que vem a nossa transformação. No caso, se eu, se eu me dei conta de que na minha vida eu tinha mais lado sombra do que luz, eu fui buscar a luz. Eu estou em busca dela. Então, eu estou tentando me alimentar para poder deixar para trás tanta sombra, para poder ter mais positividade e luz na minha vida. Talvez seja esse um fator preponderante para a gente poder fazer essa reforma íntima da gente. Eu tenho um ponto de vista com relação a tudo isso. Hum. As pessoas que retratavam as coisas no passado, eles pintaram alguma coisa do céu.
mas segundo o que eles imaginavam, e não segundo aquilo que eles sabem. Então, para eles, o céu eram anjinhos com asinhas voando, todo mundo tocando harpa na frente de um lago, escutando música bonita, sem fazer absolutamente nada. Né? Essa era a visão de que eles tinham do céu. Né? É uma visão imperfeita. Por quê? Porque eles não tiveram contato com o que é o mundo feliz. Né? Agora, na questão da gente, né, o que eu penso é o seguinte: nós só vimos até agora o sofrimento. Sim. Nós não tivemos contato com a felicidade. É por isso que a gente consegue ver o sofrimento muito melhor. Né? Então, quando a gente fala assim, não, eu vou me transformar, é porque a gente almeja alguma coisa melhor. A gente não sabe o que é exatamente, porque nunca teve contato. E essa é a dificuldade de fazer a reforma íntima, fazer a autotransformação. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, eu vivo relativamente bem, tenho as minhas tristezas, mas tenho as minhas alegrias, e para as minhas facilidades materiais, né? E para conquistar a felicidade, conforme a gente vê nessas obras que a gente vem estudando, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa que nos traz a felicidade hoje, que é o bem material, é as coisas materiais. Porque a gente ainda não vive o espiritual. Então, quando você chegar num momento que você precisa tomar uma decisão, você fala assim: eu tenho que decidir em ficar com alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu li que é muito bom, e deixar aquilo que eu sei o que é e que eu sei que é bom. O que você faz? Você decide por aquilo que você tem, a não ser que você tenha o firme propósito de deixar essas coisas para pegar o que é espiritual. Essa é a nossa dificuldade. Por exemplo, para você dar o próximo passo, por exemplo, para eu dar o próximo passo, eu preciso deixar de vou dar um, sei lá, vou ter que deixar meus bens materiais, vamos dizer assim, tá? Mas os bens materiais é o que torna que me sustenta da forma que eu sou hoje em dia. E aí eu fico na dúvida, será que eu devo, se eu deixar os meus bens materiais, eu não vou sofrer mais do que eu estou sofrendo agora? É um caso a se pensar. Por E quê? aí fica difícil a transformação por causa disso, porque a gente tem que abraçar alguma coisa abstrata e largar alguma coisa que já está conosco, Concreto. né? É. E eu falei dos bens materiais, mas na realidade o que a gente precisa olhar é aquilo que nos torna que nós somos hoje. Eu tenho que abrir mão daquilo que me torna o que eu sou hoje para ser alguma coisa diferente. E essa coisa diferente, eu tenho medo do que seja, se é melhor ou pior. Por quê? Porque o ego está o tempo inteiro te defendendo o estado que você é agora. Entendeu? Desculpa, Solange, pode falar. Não, você falou, citou um exemplo dos bens materiais e me fez lembrar de uma passagem aqui, ou duas, do Evangelho, que fala sobre isso, né? Que a gente fica sempre, eu pensando sempre no futuro, o que vai ser quando também eu for aposentar, que eu sou funcionária pública, como que eu vou viver que vai cair o padrão de vida, e aí você fica pensando, o que você faz para poder neutralizar a situação e ter uma vida confortável. Mas aí também fala no Evangelho que são duas coisas que eu li. Uma, a gente não tem que ter ansiedade pelo futuro, porque Deus provê. Ele fala assim na passagem do Evangelho: vejam os passarinhos, né, que não plantam nada e eles se alimentam. Deus provê. E outra, que também fala da passagem do Evangelho, é que, na verdade, não, não é para a gente largar os nossos bens materiais e viver na mendicância, que não é isso que Deus também quer da gente. Também foi uma outra passagem que eu li do Evangelho, que é isso, que também estaríamos criando várias pessoas em situação de rua e desequilibraria
país, no caso, até mesmo se todo mundo fizesse isso, o planeta, porque tem que ter o dinheiro para ser um motivo das pessoas expandirem as benfeitorias para toda a nação, que é com dinheiro que essa motivação. Então, é meio controversa a coisa, né? A questão toda é que nesse momento entra o ego, né? E outra coisa, né, que se a gente for parar para pensar, né, que nem ela falou assim, a gente deixar de trabalhar, né? Ele nunca falou sobre isso, Não. não. Ele nunca falou. Os bens materiais só é mais difíceis da gente lidar, porque a gente pode se perder com mais facilidade do que uma pessoa que não tem recursos se perderia. Mas aquele que tem os recursos pode se perder, porque pode vir para soberba, pode vir maltratando aquele que não tem, né? E na realidade, quando ele fala dos bens materiais, ele fala que não, ele quer dizer que não é para a gente viver pelos bens materiais, né? Mas a gente precisa dos bens materiais. Como que a gente teria obtido conhecimento se a gente não tivesse o mínimo de bens materiais para poder sustentar a gente e obter aquele conhecimento? No mundo de hoje, para obter conhecimento, você precisa de bens materiais, né? Agora, quando você tem mais do que necessita e não distribui parte do que você tem, né? É aí que a gente começa a olhar o que é certo e o que é errado. Novamente, né? Você deu um exemplo bom da aposentadoria, né? Se eu der alguma coisa agora, será que não vai me faltar na frente? A gente duvida. A gente não tem a fé de que Deus vai suprir. Entendeu? Por que que a gente duvida? Porque a gente nunca viu o que é a felicidade confiando em Deus. Então a gente vai por aquilo que a gente conhece, a dúvida. Né? A gente fica na dúvida. Olha, teve um. Quando a gente estava na casa espírita, a gente tinha um encontro sempre no carnaval. A gente ficava 3, 4 dias, né? Fora nesse encontro, onde a gente estudava, fazia um monte de coisa. E aí, nos meus primeiros, né? Eu estava fazendo treinamento de falando ao coração, apareceu uma moça. E ela, bem humilde, ela falou assim: ai, gente, será que vocês poderiam me ajudar na condução? Eu vim, mas eu não tenho dinheiro de condução para voltar. E aquilo tomou as pessoas num choque, né? Porque a gente pagava tudo lá. A gente pagava alimentação, a gente pagava a estadia, a gente pagava tudo. E aquilo nos chamou a atenção porque, assim, ninguém reparou. Ela teve que falar. E ali ela saiu, todo mundo deu com muita facilidade, né? A gente conseguiu cobrir não só os dias que ela precisava retornar, mas os almoços, essas coisas todas. E é nisso que eu vejo que Jesus fala, sabe? Se a gente não tem, como que a gente vai ajudar alguém? E sempre aparece alguém para a gente ajudar. Mas alguém que precisa realmente, né? E aí, como que a gente vai fazer? Então, eu acho que tem diversas partes desse fator, dessas doações, desse trabalhar essa parte material. Não é tão simples, mas acontece. Mas a parte material é a coisa mais fácil de a gente ver. O problema todo é quando isso está relacionado ao meu sentimento, ao que eu tenho lá dentro, as minhas crenças. Largar uma crença para você crescer é a coisa mais difícil que tem. É a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque sua vida é baseada nas crenças, nas suas crenças, né?
E de repente você descobre que tem uma crença que está impedindo que você cresça. Então você vai ter que abrir mão dela. Mas você é aquela crença. Eu sou aquela crença. Como é que eu vou largar dessa crença? Como é que vai ser depois? O que eu faço, né? Sem fazer isso que eu acho que é importante, né? Então, olhar o dinheiro, olhar os bens materiais é fácil, é dar ou não dar, é ter ou não ter. Agora, quando você começa a cair nos seus valores e nas suas crenças, é muito difícil de a gente colocar isso tudo em prática, né? Toda essa questão da autotransformação. Porque você tem que abrir mão de alguma coisa que você é para ser alguma coisa que você não sabe o que é. Você simplesmente acha o que é, né? A gente sabe que é bom porque Jesus falou, mas e aí? Não é verdade? A gente, a gente confia, né? Aí vem aquela pessoinha que mora com você e fala assim: mas você está indo atrás de livros que foi um homem quem escreveu. Quem disse que foi ele que falou isso? Aquela pessoinha para tentar a sua cabeça, para tentar a sua fé dentro da sua casa, entendeu? Mas quem disse? Você está lendo, você está ficando bitolada, você está ficando não sei o quê. É complicado você viver aqui em casa, é difícil. Mas é aí que tá, né? Não importa quem escreveu, não foi Jesus que escreveu. Foram Os os apóstolos. apóstolos que escreveram. E alguns deles não conheceram nem Jesus. Lucas, né? Lucas, Não conhecia não. Jesus. E ele escreveu baseado naquilo que os outros falavam. Mas tá bom, vamos supor que eles representaram exatamente o que Jesus falou e que a gente sabe que não é, né? Jesus também é um homem, não é verdade? Sim. Quem diz que ele está certo? No final das contas, é aquilo que a gente sempre fala, tem que passar pelo crivo da nossa razão. Isso faz sentido? Sabe? Quando eu me coloco a praticar aquilo que Jesus pregou, sem de coração puro, eu me sinto mais ou menos feliz. Se eu me sinto mais feliz, significa que o que ele falou é verdade. Eu prefiro viver uma vida onde que eu me preocupo com o meu próximo, porque eu me sinto bem fazendo isso, ou pisotear em cima dele? Como é que eu me sinto melhor? Então, independente de se foi um homem ou se foi um espírito superior, a gente tem que passar pelo crivo da razão tudo que a gente entende do que eles falaram. Então, porque, por exemplo, no Evangelho está escrito lá que Jesus entrou no templo derrubando todas as barracas lá no momento. Ele estava com raiva. A gente imagina Jesus com raiva? Será que foi exatamente daquela forma? Uma explicação que eu já ouvi é: Jesus vinha pelas ruas de Jerusalém e vinha uma multidão atrás dele. Quando ele chegou na porta do templo, que ele parou porque tinha muitas barracas, a multidão não parou e foi empurrando e derrubando tudo. E quem é que estava na frente? Jesus. Então, o que todo mundo via era Jesus derrubando. Eu não sei se é verdade ou não é, mas a minha razão me diz que, por tudo aquilo que Jesus pregou, essa passagem aí não está bem explicada para mim. Então tá bom, eu deixo ela de lado até um dia eu poder saber qual que foi essa verdade. Mas a obra geral dele me movimenta. Então, eu tenho um colega que trabalha comigo que ele não acredita em Deus. Começa a falar de religião, de Deus, ele fala que é tudo balela. Mas o cara é uma moça, ele ajuda Deus, todo mundo. Será que ele está certo ou ele está errado? Será que é a religião que faz o homem? Ele me prova que não. Então,
nós estamos seguindo a doutrina espírita. Estamos mesmo? Ou para nós é só conhecimento? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos e respondermos para nós mesmos para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. Não é? É verdade. E aí? Traz dúvidas, não traz? Mas, É. Como a gente sempre fala, reflexões, é, Mas muitas é, né? reflexões. E aí, aonde a gente fala, né? Como o evangelho é extremamente importante. Quantas reflexões tem nos dado toda semana, né? Ah, é uma coisa que eu já fiz, ó, já faço há anos e anos e anos, já é a quinta, sexta vez. Mas quantas reflexões novas nos trouxeram? e quantas vezes a gente não faz evangelho só a leitura e praticamente nem presta atenção no que está escrito lá, né? Só faz a leitura, não medita sobre aquilo, né? O evangelho, ele pede para que a gente medite no texto que a gente está lendo, né? Justamente por causa disso, por causa dos ensinamentos que ele nos traz, né? Eu entendo dessa forma, como você também falou, mas muitas vezes a gente, nessa troca um com o outro, às vezes você, naquilo que eu li, eu interpretei de uma maneira, que ajude outra, você de outra, a Valéria de outra, e a gente acaba tentando fazer uma É isso aí. compreensão talvez mais da coisa. Talvez eu lendo sozinha não chegue à mesma conclusão de que a Ju complementou a parte dela, você, aí aquilo expande. Eu achei interessante dessa forma. Se nós estivéssemos estudando sozinho todos os livros, todas as obras que a gente já estudou, a gente chegaria ao mesmo ponto de vista? Não, não, não. Da minha parte, não. Eu acho muito importante a troca, as explicações. Eu acho muito válido. E às vezes o que o outro pensou fala mais suave no coração da gente. A gente começa a mudar de visão, né? Então, Exato. essa troca é muito, muito produtiva. Ô, Solange, eu não sei o que acontece com o seu microfone, mas é difícil de entender o que você fala, fica cortando o tempo inteiro. É? É. Sem fone, né? Ó, eu pus no máximo. Tá no máximo agora. Agora a gente está Tá dando escutando para melhor. ouvir? Agora sim. Pronto. Então tá. Então vamos agradecer o mentor do nosso lar, o mentor do nosso evangelho. Que esse evangelho de luz e de amor possa estar conosco durante toda a semana, a nos iluminar, a nos fortalecer, para que possamos recordar durante toda a semana o aprendizado dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos ler do livro Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia, de José Carlos de Luca. A lição 13, vamos recomeçar? Momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Isso aí está em Emmanuel, no livro Segue-me. Quem de nós já não caiu na estrada do erro alguma vez? Em nosso processo de evolução, tropeçamos em muitos trechos do caminho. Tomamos rotas equivocadas, magoamos pessoas, frustramos a nós mesmos. E a culpa pode, nesse momento, inclusive estar nos consumindo interiormente, trazendo a sensação de não sermos mais dignos de recuperar a paz e a felicidade. A culpa está associada à ideia de pecado e castigo, e durante muito tempo as religiões, de um modo geral, reforçaram esse entendimento
e nos colocaram diante de um Deus que nos julga e nos pune pelos nossos pecados. Muito embora Jesus tenha nos apresentado um Deus que é o Pai querido, justo, misericordioso e amoroso. É bom olharmos isso de uma forma melhor, porque a culpa, em regra, nos aprisiona ao passado, castigando-nos com um remorso que não gera movimento de transformação pessoal, além de nos causar males físicos, emocionais e espirituais. Muitas vezes, o sofrimento que vem da culpa serve como uma espécie de compensação pelo mal praticado, sem que o culpado faça algo no sentido de entender seu equívoco, reparar o dano havido e amadurecer interiormente, a fim de não tropeçar novamente na mesma pedra. Nossa relação com Deus ainda está fortemente vinculada à ideia de punição e sofrimento, como se Deus se comprovesse com a dor de seus filhos. Deus, no entanto, nos ama simplesmente por aquilo que somos, seus filhos queridos, e não pelo que fazemos. Nossos equívocos podem, é verdade, interferir em nosso desenvolvimento humano. Nunca, porém, no valor que temos para Deus. A culpa serve apenas como um alarme de nossa consciência faz tocar, no sentido de nos chamar a atenção para o erro cometido, a fim de remediá-lo, pedirmos desculpa a quem prejudicamos e tirarmos as lições para o nosso crescimento. Fora isso, quando ficamos apenas lamentando e nos consumindo em condenações pelo mal praticado, a culpa se torna tóxica e improdutiva, sem que possamos avançar em nosso processo de evolução espiritual. E isso é o prenúncio de mais dores e sofrimentos. Acredito que quando tomamos um caminho errado e logo em seguida nos damos conta disso, Deus está falando conosco. Meu filho, vamos recomeçar? Mas a culpa tóxica pode tapar os nossos ouvidos para os propósitos de Deus, nos deixando presos às grades de uma prisão que nós mesmos nos impomos. Jesus se deparou com pessoas tomadas pela consciência de culpa, tendo demonstrado por elas profunda compaixão. Acolheu todas em seu coração misericordioso. Não as condenou, não as lançou no fogo do inferno, não as colocou longe do amor de Deus, mas ofereceu-lhes novos caminhos para a renovação de suas vidas. Ele mesmo disse: quero misericórdia e não sacrifício. Certamente, Jesus, mais do que ninguém, sempre entendeu que o erro faz parte da trajetória humana e que o insucesso de hoje será transformado em êxito amanhã, desde que não fiquemos aprisionados na culpa, repetindo os mesmos comportamentos. Quem não se perdoa é porque exige de si uma perfeição inatingível e, portanto, incompatível com a própria condição humana, ainda imperfeita, falível, limitada e incompleta. Não deixa de ser uma postura orgulhosa, pois quem não tolera suas imperfeições está se colocando na condição de espírito que tudo já deveria fazer com perfeição. O auto-perdão não implica condescendência com os nossos erros, mas é o caminho que nos possibilita exatamente a transformação íntima e não ficar repetindo os mesmos erros indefinidamente. Ninguém consegue mudar aquilo que não aceita em si mesmo. Se o orgulho é o grande obstáculo para o auto-perdão, a humildade que resulta da consciência da nossa humana imperfeição é a lente que nos faz enxergar as próprias feridas que precisamos ser cicatrizadas com o amor e o perdão. Para Desmond Tutu e Mapo Tutu, o auto-perdão é a forma como nos libertamos do passado. É como o superamos e amadurecemos. É como extraímos sentidos do nosso sofrimento, recuperamos nosso amor próprio e contamos uma nova história de quem somos.
Perdoar a nós mesmos é recuperar a nossa dignidade, é deixar o mal no passado e promover o bem no presente. É nos permitir continuar vivendo e reconstruir a nossa história, fazendo diferente o que ontem, por imaturidade, não soubemos fazer melhor. A título de meditação e prática, registro alguns pensamentos de Joana de Ângeles para o nosso trabalho do auto-perdão. 1. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de sua incessante recordação. 2. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. 3. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. 4. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. O homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Muito bem, o que vocês acharam dessa página aqui? Interessante. Me fez lembrar do Veludo, quando ele fala do passado dele, que ele errou sim, mas ele se aceita como ele é, né? E isso me faz pensar em relação à minha vida também, das coisas que eu errei, que já me machucaram muito, já me arrependi muito, já me chicoteei bastante, mas de uns tempos para cá eu tenho trabalhado isso dentro de mim, no sentido de, assim, o que eu pude, que eu errei, que eu já fiz, e eu não consegui me desculpar com as pessoas que já partiram, eu só posso orar para que elas me perdoem, porque já foi. Né? Arrependida estou, mas faço o quê? Se não tenho como pedir desculpas pessoalmente? Já foi. Tem que pedir perdão e orar para a alma delas para que elas me perdoem. Mas em relação a recomeçar, é isso. Daqui, o que passou, passou. Uma única coisa que você estava lendo me fez pensar também que você já falou, e não sei se foi o Luiz também que já falou numa dessas nossas mensagens que ele passou. Não basta quando a gente erra, a gente pedir desculpas, a gente pedir perdão, a gente tem que fazer um bem. Mas aí eu fico pensando, mas se você erra numa pessoa e você machuca essa pessoa, você se sente culpada, você feriu, você magoou, como você vai fazer o bem para essa pessoa em seguida? Eu não consigo, assim, pensar de que forma isso pudesse acontecer. Se nesse momento eu posso ter me arrependido e pedido perdão, me desculpado, mas isso não quer dizer que a pessoa intimamente me perdoou e me desculpou, entendeu? Eu fico às vezes pensando em relação a isso. Como que eu vou fazer o bem? Não basta só pedir desculpas e pedir perdão. Você tem que fazer o bem. Aí isso fica na minha cabeça às vezes, sabe? Você percebe uma coisa? Você completou a frase do Ruiz, né? É. Porque ele fala que você precisa fazer o bem. E você acrescentou para aquela pessoa. Quem disse que é para aquela pessoa? Talvez para aquela pessoa você não consiga. Talvez Talvez para seja aquela para si próprio, né? Talvez talvez para si quando. próprio. Porque a gente emite. Se você fazer o bem, não quer dizer fazer para o outro. Se você brigou, se o outro não perdoou, ele vai ter o tempo dele. Mas já é fazer um bem, a gente não emitir aquele pensamento negativo para a pessoa, aquele pensamento de raiva, de vingança, né? Ah, tá vendo? Então, não leva o desaforo para casa. Né? Agora tem um vídeo que eu vi esse comentário recentemente, tipo assim, traga o desaforo para casa, né? Não joga em cima do outro, porque a partir do momento que você está jogando em cima do outro, também você está jogando em cima de você, está espirrando em você. Entendi. É isso que Jesus já fala. É, se você já não, você não vai ter que ser amigo daquela pessoa, conviver muito íntimo. Talvez você nunca mais vê essa pessoa, né?
Mas às vezes tem pessoas que a gente nunca mais vê. E a gente ainda tem, passa anos, a gente tem aquele ressentimento, tem aquela ligação, né? Que acaba sendo uma ligação espiritual mesmo, muito Muitíssimo. negativa, né? E Faz aí sentido. isso faz mal para a gente mesmo. Então a gente não fazer o mal para a gente mesmo. Se o outro não perdoar, aí é com o outro. Eu estou aprendendo a duras penas que com o outro. Eu tenho que fazer a minha parte e me sentir bem comigo mesmo. E É que perceber, porque eu entro nesse, tô falando assim, mas eu estou pensando muito em questão, a minha relação, como vocês todos acompanharam, com o meu pai. Eu não consigo, de repente, chegar, abraçar, ser amorosa, sabe? Aquela coisa do carinho, do toque. E me cobrei muito. E estava fazendo tão mal para mim e para ele também. O que que eu posso fazer de melhor para ele? É isso, isso e isso. Então, que seja bem feito isso, né? E é o que eu consigo fazer naquele momento de melhor. É o bem. Talvez não seja o bem que o outro faça, mas é o bem que eu consigo fazer, já não ter o pensamento negativo já é um bem para nós mesmos, né? Isso aí. e vai deixar de alimentar essas, como que é? Teias. Essas teias, como que é? Cordões. Esses cordões. Cordões, os cordões, estava tentando lembrar a Aí sim, palavra. Você aí sim, entendeu? agora eu entendo fazer o bem. Sim, aí só o fato de eu não ficar trabalhando, ruminando aquilo na minha cabeça, mesmo que a pessoa não diga que me perdoou e que me sinta arrependida, eu fico com aquilo na cabeça e aí eu estou prejudicando ela. Se eu já não fizer isso, eu já estou fazendo bem. Seria isso. Cada vez que você pensa, dá um peteleco no cordão que liga você a ela, né? E aí aquilo dá uma Alimenta, né? vibrada, aí dá uma vibrada de uma maneira que não é legal. E se você não segurasse esse sentimento, a vibração seria um pouco diferente. É. E aí ia deixar de alimentar essa vibração. Ia deixar de alimentar a animosidade, né? É. Às vezes é tão fácil a gente quebrar, às vezes é tão fácil a gente quebrar, mas o que que impede isso? A culpa. A culpa e outra coisa, né? São dois lados. Aí você fala, o outro lado está fazendo, também não vou fazer. E é aquilo que não, vai sair, sai você, sabe? Tá fazendo mal para mim, não saio eu. O nosso ego, quando a gente está se sentindo culpado, ele tem a habilidade de jogar e transferir a culpa para o outro. Porque essa sempre foi o sistema de defesa. Autodefesa. Autodefesa. Isso daí a gente traz lá dos primórdios. Tá? Bom, só pegar alguns trechos que eu achei legal aqui no texto, né? Logo de início fala assim: momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Ou seja, vai ter um momento que a gente não vai ter como dizer que a gente não cometeu um erro. Só que, tá bom, eu cometi um erro, deixa ele lá no passado. Não adianta eu ficar trazendo ele para o presente o tempo inteiro. Porque eu não vou mudar o que aconteceu. Aconteceu, aconteceu. O que ele fala mais aqui é o seguinte: teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Então, tá bom. A culpa, ela te ajuda a entender alguma coisa que contrariou aquilo que você acha que é certo. Aí a culpa vem. Mas a partir do momento que você percebeu isso e que você percebeu que fez errado, o que você precisa fazer é transformar isso. Agora, ficar pensando, eu fiz, não vai resolver a sua vida. O que vocês acham disso? A gente faz isso que ele está falando aqui, a gente fica revivendo o passado o tempo inteiro? As coisas erradas?
sim. Do passado eu tenho certeza. Você fica Foi revivendo errada, aquilo, sim. né? Fica revivendo, 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 não sai daquilo e a gente começa a aprender, tem que pôr um ponto final. Você brigou, você xingou, você foi lá, você se redimiu, pediu desculpa, você se arrependeu daquilo e encerra. A minha Isso. psicóloga sempre trabalha comigo. Você tem que saber encerrar as coisas, porque você fica esticando até não sei aonde, até doer, né? Aí Até eu falei, arrebentar. até arrebentar Geralmente, comigo, né? Né? geralmente arrebenta no É com nosso a físico, gente, né? né? Aí, então, não é à toa que o quadril tá arrebentado aqui, né? A gente fica pensando, né? Então eu fico, meu Deus, ela falou, Renata, encerra. Você se desentendeu. Uma vez eu tive um desentendimento com uma pessoa e eu estava conversando com a minha psicóloga sobre isso. Tá, a pessoa fez isso, você falou o que você pensava, né? E se vocês entenderem e tal, encerra. Ponto final. Nossa, isso me fez tão bem ouvir, porque eu não tinha essa percepção, né? Que eu precisava pôr o ponto final. Você não precisa fazer da pessoa o seu inimigo por você ter tido um desentendimento, um desencontro, alguma coisa nesse sentido. Isso quando ela falou, tem que encerrar. Ponto final, acabou. É aquele fator, né, da crença. Eu vejo como uma crença. A gente tem começo, meio e fim. A gente teve um começo, a gente teve um meio, o desentendimento e o fim, e tudo bem. Vida Sim, que segue. Mas bora muitas lá. vezes a gente tem o quê? O duelo. Quem vai vencer isso aqui? E aí é onde fica, né? Fica o ranço. Mas uma coisa que você e o Sérgio falam muito para nós, e eu também guardei, às vezes consigo, outras vezes não. A gente saber separar uma coisa da outra. A atitude da pessoa, o ato da pessoa, não é isso que vocês costumam falar? Que a gente tem, muitas vezes, eu posso ter um deslize, fazer alguma coisa, mas isso não, como é que eu vou dizer? Isso não é que qualifica me desqualifica totalmente. Eu não tenho qualidades para aquele ato, ou eu ou outra pessoa. A gente tem que saber separar. Ela errou naquele momento, mas a gente tem que ver as outras qualidades. Seria isso, não é isso? Na realidade é assim. Quando você julgar alguma coisa, você julga o fato e E não a não O ato, né? pessoa. O fato. Isso. Porque quando você julga o fato, você vai dizer para você mesmo: isso é bom ou isso é ruim? Eu devo ou não devo fazer? Quando você julgar a pessoa, você culpa. E a hora que você culpa, você está transgredindo uma Julgando. lei. Uma lei. Quem somos nós para julgar o outro? só Deus. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Jesus já falou isso. Deus ele pode julgar, mas ele julga? Não. Ele compreende que cada um de Ainda nós. não. Aliás, verdade, não é ele que julga, somos a nossa consciência que vai nos julgar depois, né? Nem é Ele olha ele para que a gente julga. como a gente olha para a criança que faz alguma coisa errada, porque é criança, é pequenininha. A gente olha, faz a coisa errada e a gente até ri, não é? Da coisa errada que ela está fazendo. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele ri dos nossos tropeços. Ah, quando você crescer, você vai ser coisa boa, viu? Não é verdade? Bom, um outro trecho aqui que ele fala o seguinte: e a culpa pode, nesse momento, inclusive, estar nos consumindo interiormente, trazendo a sensação de não sermos mais dignos de recuperar a paz e a felicidade. Muita gente faz isso. E, e se transforma em síndromes, em doenças, né? Quantas pessoas que têm problemas aí de depressão por coisas semelhantes a essa? Não é verdade?
E aí eu vejo que é uma junção de tudo um pouco, né? É esticar muito esse cordão e alimentá-lo, alimentar ego. E aí, de repente, é alimentar o perfeccionismo, uma coisa que a gente conversa bastante nesse sentido de perfeição, né? Ninguém é perfeito na Terra, a gente erra e faz parte do aprendizado. Não está nada errado, não. A gente só tem que entender que a gente erra. E se a gente errar, tirar um pouco o pé. Agora, já pensou quantas e quantos, como diz o Sérgio, É. que vão viver sozinhos, vão viver totalmente exauridos por causa disso? A Margarete, quando nós fizemos o curso, ela falou assim, como que é? Faz a sua relação de amigos, de pessoas queridas. E aí vai cortando aqueles que, se a gente bobear, a gente termina sem ninguém. Eu acho que explica um pouco melhor, porque É, nem todos participaram do curso. Ela falou para fazer uma relação dos amigos. Aí você faz a lista. Agora você deixa somente aqueles que se preocupam com você. Tire aqueles que não daria a vida por você. Não vai sobrar ninguém quase. só Não dos é três, verdade? quatro, assim. E olhe lá, né? E olhe lá. E ela falou assim, se Tá bom bobear, até demais, né? Tá bom É. até aí, demais, né? assim, e se bobear ainda não sobra ninguém. Por quê? Pelo nosso nível de exigência. Não é que as pessoas não estejam ali, mas é o nosso nível de exigência. A gente quer Tem uma aqueles perfeição. amigos, mas Valéria, não tem aqueles amigos, assim, que a vida nos distancia, que por razões de família, porque vai muda, vai para lá, não sei o quê. Mas quando você reencontra, são pessoas que te querem tão bem e que se você precisar, elas vão fazer alguma coisa por você. Eu sinto isso. Eu tenho pessoas que eu quero muito bem, amigas minhas que não vejo com frequência. Uma está casada, mas não sei aonde, outra não sei aonde, aonde. E assim, tem um núcleo mais próximo que eu tenho ultimamente. Mas eu tenho muitas pessoas que, se eu precisar e pedir, eu acho que eu não vai me faltar auxílio. Posso quebrar minha cara. Então, você está precisando de um rim agora. Olha que o Precisa rim de é um rim. complicado de dar. Olha que é complicado. Você sabe que o meu pai estava com um problema de rim, mas o meu pai estava com 74 anos. Eu falei, se tiver que fazer o transplante, eu dou o meu rim. A minha irmã falou para mim, Solange, você tem 2 filhos, você vai doar o rim para o pai? Ela me advertiu. E eu estava disposta a dar o rim do meu pai. Ela falou, você vai fazer isso? Aí fiquei eu pensando, eu falei, pois é, tipo, ela quis dizer, ele já tá, você tem 2 filhos jovens, o pai está nessa condição que nem se sabe se isso vai resolver o problema dele. Você vai doar? Olha que situação, né? E Então ele morreu com tumor em capsulão. você entendeu a questão de fazer uma lista com os amigos que são verdadeiramente amigos, né? E quando a gente fala amigo, né, É aquele que vai segurar na sua. é uma pessoa que está à sua volta. O amigo pode ser o marido, a esposa, filho, entendeu? Quem é que faria um ato extremo, prejudicando a si mesmo por um outro? Então, é essa lista que a Valéria falou, né? É, Outra coisa interessante aqui, que é aí que a gente fala de crenças, né? A culpa está associada à ideia de pecado e castigo. E durante muito tempo, as religiões, de um modo geral, reforçaram esse entendimento e nos colocaram diante de um Deus que nos julga e nos pune pelos nossos pecados. Muito embora Jesus tenha nos apresentado um Deus que é o Pai querido, justo, misericordioso e amoroso. O que vocês acham disso? É verdade?
A culpa tá associada à ideia de pecado e castigo? É aquela história que a gente aqui em casa escuta bastante, né? Olha, Deus castiga. Tá vendo? Deus castigou. Nossa, eu fico agora, né, que a gente tem um certo entendimento, eu fico em cólicas quando eu escuto isso. Eu falei, não, isso não é castigo, isso é retorno, é lei do retorno, né? Não, é castigo mesmo, Deus castiga muito rápido. Faz, Jesus, deixa eu calar minha boca para não entrar num atrito de Está, ideias, né? está errada essa ideia? De castiga? É, de Eu acho que castigo? sim. Eu Não é acho o que sim. castigo de Deus, Castiga, é né? o retorno do que Os nossos atos. dos nossos Ação e atos, reação. ação e reação. Então, quem castiga somos nós? Sim, de uma certa forma. Por as Quando a nossas gente escolhas? colhe o que a gente planta, eu não digo que seja castigo, mas é uma lei natural. É o retorno. É o bumerangue, você joga e ele vai voltar. Você vai plantar quiabo, você não vai conseguir colher morango. Então, acho que não é nem castigo, é uma lei, E as religiões reforçaram essa ideia de castigo para a culpa? sempre. Sim. E o espiritismo? Não, aí ele tenta abrir os nossos olhos de que Deus é misericordioso, que é o Pai que conhece cada um de nós e que a gente não pode ter esse tipo de pensamento nem de sentimento. E quando a gente ouve que, isso tudo é expiação do passado, o que é isso? Às vezes a expiação é de agora mesmo, a culpa é sua de agora mesmo, de atos seus que você comete agora, né? Muitas vezes nem é do passado. Você está colhendo coisas que você está fazendo nessa vida mesmo. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu estou falando um monte de coisa aqui para chegar num ponto. O ponto é o seguinte: a gente precisa ser castigado, se castigar para resgatar alguma coisa do passado? Não, a gente precisa aprender a amar. Se a gente fizer o bem suficientemente, será que a gente precisa pagar alguma coisa do passado? Não, ele neutraliza, Não, né? Ele apaga, né? Então, o castigo não vem porque Deus está impondo alguma coisa. O castigo não vem da culpa. O castigo vem das nossas escolhas. De quando a gente errou e depois de ter errado, de a gente não reparar isso de alguma forma, fazendo o bem para o próximo. Não é verdade? Então, essa é a dificuldade que tem as pessoas que seguem determinadas religiões em compreender o caminho da autotransformação. Por quê? Porque se eu fiz errado, me castiga. Se me castigou, já paguei o meu pecado. Não é verdade? Não fala em nenhum momento em transformação. Fica mais fácil, Muito mais fácil, fica mais né? fácil, assim. Olha, se você pecar, vem aqui, você se confessa, reza meia dúzia de Pai Nosso que é você vai muito estar mais. perdoado, Você não né? precisa se modificar em nada. Você Não, pode errar quantas vezes quiser, mas já sabe até como é que vai, né, ficar melhor. é isso aí. E aí, não sei quem assistiu aquela série, como é que é? Maria Madalena? É, Pilatos não foi lá para o templo fazer um monte de coisa lá para poder se livrar dos pecados? E quando ele voltou modificado? não. não. Mandou matar a mulher? É. Então, essa questão a gente precisa eliminar a, essa ligação que existe entre culpa e castigo, culpa e pecado, né? A culpa é simplesmente um alerta que nos diz: olha, você errou, agora decida o que você quer fazer, né? Vai continuar no erro ou se transforma?
Outro ponto aqui. A culpa aprisiona a gente ao passado. Isso é verdade? Eu acho que sim. Concordo também que muitas vezes a culpa te segura naquele ato, naquela situação. Você tem que libertar. Se perdoar, É perdoar isso. o outro e seguir. Eu acho que a culpa sempre nos liga ao passado. Enquanto a gente estiver se sentindo culpado, o ato vai estar presente, vai estar no nosso presente. Então, Atrelado, né? Você isso, a não culpa solta. sempre, você vê, né? E ela acaba, se a gente não souber trabalhar a culpa, né? Ela vai nos prender ao erro e não na correção do erro. Não é verdade? A partir do momento que você aceita que errou e fala, eu vou reparar o erro, de que forma? Ou, ou indo lá e fazendo alguma coisa para a pessoa, ou fazendo por outro mesmo, né? Fazendo oração, sabe, pela pessoa. Todo dia à noite vibra amor pela pessoa, né? Porque foi uma coisa muito grave que eu fiz. Vibra amor porque o erro vai sumir, a culpa vai sumir. Por quê? Porque eu estou me dedicando amor para aquela pessoa. O que vocês acham disso? É uma boa sugestão. Porque se a gente for parar para pensar, são todas as correntes que são feitas. São Arcanjo Miguel, a Oponopono, são as correntes que são feitas. De quebra do quê? De culpa, de medo, de insegurança. Muitas vezes o sofrimento que vem da culpa serve como uma espécie de compensação pelo mal praticado. Que benefício a gente tira disso? Desse sofrimento que vem da culpa. Qual é o Nenhum, benefício que a gente só, tira? Oi? nenhum, só atrapalha. Só sofrimento. Só atrapalha. É, a pessoa fica parada, né? Ou Mas acha que não. não sei, eu não percebo muito bem, assim, como vocês estavam falando, eh, de saber se a pessoa perdoou, se não perdoou. Eu fico mais parada no meu erro, entendeu? Para mim é mais difícil, porque eu perdoei, eu esqueci, mas aí eu fico pensando, mas será que a pessoa esqueceu? Será que a pessoa não lembra? Entendeu? Eu fico presa nessa roda, nessa coisa assim. Esse sofrimento causado pela culpa, ele não repara o erro que você cometeu e nem te transforma. Não, É só fica sofrimento. parado, fica parado, né? Isso aí. E o que tem que fazer para fazer andar isso? Faz o bem. Ama. Sim. Falar uma coisa que o Rui sempre fala: o amor é a solução. Ou então vai lá para Abigail. Hum? Vai lá para Abigail, E Abigail? a noiva do Paulo, que diz como que Ah, é. é, Abigail. Ama, Ama, trabalha trabalha e espera. e espera. Então, Vamos passar para Perguntas. as perguntas. Perguntas não, né? Para aquilo que a Joana de Ângeles nos falou aqui. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalize o erro através de sua incessante recordação. Como que a gente vai aplicar isso daqui? De que forma que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Acho que só acontece isso quando você perdoa. A gente deixa de fazer isso quando perdoa. Quando É isso? perdoa. É. E o que é o perdão? Estou dizendo, a gente fez alguma coisa para alguém, né? Seria E você aí, reconhecer. Desculpa, mas pode continuar.
Você fez alguma coisa para alguém, aí você fica se remoendo por aquilo que você fez de errado, né? É, como que a gente aplica isso daqui? Não vitalizes o erro através de sua incessante recordação. Tem que Porque deixar de vem na nossa lembrar. mente. Cada vez que lembrar, tem que pensar em outra coisa, tem que fazer uma oração, tem que fazer alguma outra coisa. Não parar no pensamento isso, né? Não É, deixar isso ficar. É isso? eu acho Acho que tem, assim, pode tem que Tirar falar, da perdoar no, cabeça. tem pode que falar. perdoar no coração mesmo, né? Mesmo que a gente, nós e a pessoa. É. Acho que, em primeiro lugar, gente, para poder você entender que você errou, que aquilo não foi uma coisa Foi legal, ser boa, humano. exato, e aí perdoar o outro também. Eu Eu, acho que é uma eu via acho que de. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se perdoar. é isso que eu ia falar. Primeiro de tudo é o reconhecimento do seu erro. Você aceitar que você errou. Assumir a sua culpa. É a responsabilidade que também fala, né? Você tem que É. assumir a sua culpa. Errei. Assumir a sua E agora? responsabilidade, né? É a minha E a Responsabilidade. sua... responsabilidade, exato. Isso. Errei, pisei na bola. O que eu faço agora? Aí você tem que tentar trabalhar isso dentro de você. De que forma? Se tentando, primeiro de tudo, vibrar, né? Que às vezes fica difícil você fazer a vibração que você, como diz a lenda, você fica nessa roda descansada, você fica no pensamento, num primeiro momento, na autoculpa, né? De fiz, e aí você fica girando. E isso vira até eu acho que você acaba até sendo insuflado nesse momento. Eu tenho para Por mim isso que que eu nesse falei. momento você é uma insuflação que você não consegue sair. Mas que também, como você já disse, o Sérgio, que dois pensamentos não ocupam o Então, mesmo espaço no cérebro, é isso aí. a Foi gente aí tem que eu que falei. Tem que mudar mudar o o pensamento, tem pensamento. que mudar o Mudar o pensamento, tem que pensamento. Aí você pôr outra começar a coisa para vibrar mudar. de É. forma Só positiva. que a gente não Trabalhar muda um isso. pensamento. Só que a gente não muda um pensamento que é de culpa, que é de tristeza, por um outro pensamento feliz. Ah, eu vou colocar um pensamento feliz. Não vem. O Rossandro, ele fala muito bem isso. Se a gente fizer isso, a gente está trabalhando amnésia, tá trabalhando Alzheimer, está trabalhando isso. Porque ele falou assim, tudo que acontece conosco Fica registrado, né? fica registrado, faz parte disso. É aprendizado. Quando você fala, ah, eu vou trabalhar comigo, vai, sabe o quê? Aceitação. Eu erro, eu erro, ó, eu erro. Como que é? Orgulho, ego. Eu acho que é o Falar, ó. orgulho. Eu acho que é o orgulho que pega muito, né? Eu falei assim, a gente Como está que eu errei? trabalhando isso. Eu erro, e acabou, sabe? Aquilo que estava todo mundo falando, ah, o veludo vai lá, faz, por quê? Ele falou assim, eu erro, gente. Eu estou no tempo de errar. Agora, a gente só vai conseguir fazer essas substituições a partir do momento que a gente aceitar. A partir do momento que a gente não aceita que o erro não é nosso, que o problema foi do outro. Se o outro não me cutucar, eu não faço nada. Eu sou um anjo. Aí está na hora de amadurecer nesse sentido. E isso independe do pensamento do outro, né? Se ele já O outro, esqueceu, se ele já perdoou, isso não tem nada a ver com o outro. É só com Exato. a O outro é gente o outro. mesmo. É. ó, é aquilo que assim muitas e muitas vezes a gente já falou. O outro é o outro. O outro é o outro. Eu não posso querer mandar, né? Eu perdoei, mas eu só também vou ficar sossegada quando o outro me perdoar. Não tem jeito. Você falou uma coisa assim, como que eu vou mandar? Não tenho Como como é que eu vou mandar. mandar? Como é que eu vou mandar esse pensamento para a pessoa? Eu fiquei assim, a pessoa vai olhar assim para você e falar assim, mandar o quê, né? Que Do é, tipo, Gente, eu escutei isso, é bacana tudo que vocês falaram, mas a culpa é porque nós erramos ou porque nós fizemos o outro sofrer? Se for porque nós erramos, Eu isso está acho que muito dói bonito. muito, eu acho que dói muito quando você é, quer muito bem a é. pessoa e E você você faz pisa uma na bola. besteira. E você faz Aí uma aquilo dói besteira. de saber que É, você machucou a outra pessoa,
que você reconhece que você errou, aquilo mata, aquilo é uma coisa horrível. É horrível. É verdade. Então, vocês falaram, vocês deram um monte de solução para a coisa errada, né? Porque vocês deram uma solução para aquilo pelo erro que vocês cometeram, mas não a reparação do erro. Se É você isso que não eu estou reparar o erro, falando. se não Mas, reparar o erro, esse negócio vai ficar te atormentando a vida inteira. mas não tem E como é que você reparação. repara o erro? Se perdoar? Não sei. O Não, bem? Integração positiva seria se isso. perdoar é o seguinte, você vai lá e comete um erro, você machuca a pessoa. Aí se perdoa, Pedir desculpa. não, Pedir coitadinho, desculpa. passando a Pedir mão na sua desculpa, própria não. cabeça, coitadinho. Não, Oi? não. Pedir desculpa imediatamente para a pessoa. Falei com a pessoa na hora, pedi desculpa. Mas Você reparou o erro? Pedindo desculpa? eu Pedir pedi desculpa, desculpa de gente, coração. pedir desculpa é arrependimento, mas Então, não repara o erro. Não volta. Questão, o fato de fazer Não o bem. apaga. Essa é a não, Não é. apaga. Não Então apaga. não tem conserto? Claro que tem, faça o bem. Ah, Não aquela pessoa. Não A precisa ser para outra aquela pessoa. faço. Ah, mas isso Não, eu não estou tudo, entendendo. tudo bem, eu faço bem para todo mundo. Então, posso fazer o mal que eu quiser, porque eu não vou me sentir mais culpada, porque eu faço bem, né? Não pensei assim. Mas eu e acho que. Pode Oi, falar, Solange, Marlene. pode falar. Não, deixa eu terminar. assim, e principalmente por quê? Porque se a gente continuar nessa roda de samsara, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Não que a pessoa lá. Às vezes a gente consegue fazer a Com mesma outra façanha com a mesma pessoa. É, Agora, assim, às vezes a gente consegue. Agora, a gente pode e ter outras pessoas com atos parecidos. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu aquilo que a gente faz. Ou por que a gente faz Ou aquilo? por que a gente faz aquilo? Ah, eu tomo essa ação porque eu estou nervosa. Então, quando eu estiver nervosa, o que eu posso fazer? Ó, tem que assim, pegar todas as minhas bandeiras, vermelha, amarela, e falar assim: eu tenho que prestar atenção em mim. Hoje, quem corre perigo sou eu mesmo. Porque eu posso pôr tudo a perder. Se eu entender qual é o erro, como que aconteceu. Agora, se eu não entender, eu tenho um risco muito grande de continuar. Fala, Solange. Já esqueci. Tá vendo, Solange? Gente, isso aí que tem que fazer. o que eu quero dizer é que a coisa é muito complexa, tá? Mas é uma coisa que precisa se dedicar a fazer. A primeira coisa é a... Fala, então, Solange. Desculpa, eu lembrei. Porque, assim, na verdade, que quando você faz uma coisa errada, que você se arrepende, que você se sente culpado de ter machucado aquele outro, no meu entender, no meu entendimento de reparação, de fazer o bem, na minha cabeça, é para aquele outro que eu machuquei. Nesse sentido, eu quero me entender com aquele outro. Ainda que ele não queira saber de mim naquele momento. Não quer deixar de se chegar nem perto. É. Aí você fica nesse sentimento. É complicado isso, porque você quer se Ah, conectar com aquela pessoa. Então, aí você é aquela história de você querer atravessar a velhinha não quer atravessar, né? Quer atravessar. É. Aí, assim, ó, você viu como você conseguiu inverter a história? Quem? Eu, Solange? Ambas inverteram a história? Ah, a pessoa não deixa nem chegar perto. O que tem a pessoa? A pessoa que foi cutucada, a pessoa levou, ficou quieta, não respondeu. Aí ainda vem e fala assim, a pessoa Aí eu pedi, deixa não, eu pedi desculpa, falei. Mas aí é Mas você aí que é fez você esse lá e eu movimento. aqui. Aí você se livrou da culpa. Então, eu já sei, Não você me livrei. acabou de rezar os 10 Pai Nosso e as 20 Ave Maria. Não me Resolveu o livrei. problema. Eu queria voltar a conversar com a pessoa, não tem jeito. Não tem jeito, então. Por isso que eu estou dizendo. Assim, eu não consegui ainda explicar direito a minha proposta, né? Não é a única coisa, mas é uma das coisas que você pode fazer.
Você não consegue mais falar com a pessoa, não é verdade? Por quê? Não. Ela desencarnou, ela mudou de país, ou ela não quer nem ver você por causa daquilo que você fez. É isso aí, essa última Então, é uma alternativa. coisa, eu falo assim, isso daqui eu vou fazer em intenção por causa daquele problema. E quando você estiver fazendo, você pensa na pessoa assim, essa caridade, essa coisa boa que eu estou fazendo é por você, pela pessoa que você prejudicou. Ah, Entendeu? Olha sim. a energia positiva que você Positiva movimenta que eu nesse vou sentido. passar, né? É verdade. Isso. Agora, com tudo isso que o Sérgio estava falando, tá? Se não entra essa energia positiva, está conseguindo pelo menos entrar uma energia neutra e não negativa? Porque às vezes a gente fala assim, estou na neutralidade. Não está, está no negativo. Aí você fica com raiva da pessoa porque ela não está querendo aceitar suas desculpas. Não estou com... Legal, né? não tenho raiva, não. Eu fico triste. Não estou Eu falando não de tenho você raiva. genericamente, estou falando, sabe, tem, Mas eu estou falando, você está falando, eu estou me defendendo aqui, eu fico triste. Tem uma não, mas tristeza muito grande. tem pessoas que são assim. Não, tá bom, eu pisei na bola com a pessoa, mas eu estou pedindo desculpa, ela não aceita. Azar é dela. Quer dizer, já transferiu Já o está com problema raiva para o de outro, novo. né? É. E o outro está lá pensando lá Nem no. sabe, Não está nem aí. Ah, Jesus. Olha, eu vou pular algumas coisas aqui que eu não julguei tão importante. O 4 aqui. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando você se perdoar pelo erro que cometeu, porque você não tinha maturidade suficiente para não fazer aquilo, mais facilmente você vai perdoar os outros quando cometerem alguma coisa contra você. Contra mim. Porque você vai ter aqui a questão do perdão dentro do coração. Já vou saber, já passei por isso, né? Já sofri por causa disso, então eu É vou isso aí. perdoar com mais facilidade, é isso. E não, E assim, vai eu esquecer. aprendi a me perdoar. Eu aprendi a perdoar a mim. Eu aprendi a perdoar os outros. Ah, Entendeu? entendi. Entendi. O homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Ou seja, quem se ama vai fazer isso praticando cada vez mais o bem. É assim que a gente se ama. Mesmo que a gente pratique esse bem para nós. Temos que praticar o bem conosco também, porque senão como é que a gente vai aprender a praticar com os outros? Como que vai vir esse perdão? Como é que vai vir o perdão? Não é verdade? Se eu não me perdoar primeiro, eu nunca vou perdoar o outro, porque eu não conheço o que é perdão. Eu não conheço esse sentimento. Eu tenho que vivenciar dentro de mim para que eu possa depois trabalhar com o outro. Isso aí. Ó, e é sério, ó, o Rossandro está com um estudo super legal sobre isso, sabe? Trabalhar esses sentimentos e aonde você vai pensando, né? E quando ele chama atenção, ele fala sobre isso, né? Se você tá com, como é que é? Se você perdoou e esqueceu, é porque você está com amnésia, você está com Alzheimer, ele falou assim, a gente não esquece, a gente só não sente, a gente aprende a não sentir, mas ele falou assim, a gente não me esquece, é algo sério dentro de nós, não é pouca coisa, é muita coisa. Então, trabalhem isso, sabe, se autoconhecer, para que a gente possa. E às vezes a gente fica naquela coisa da crença, sabe, da palavra bonitinha. Como que é? Boazinha e bondosa, né? Bondoso e bonzinho. Né? A gente vai ser bonzinho, então a gente vai perdoar todo mundo. E a gente não perdoa nada. Não é nada.
Eu tenho uma opinião sobre isso. A gente ainda não tem a capacidade de perdoar. Porque a gente ainda não está evoluído o suficiente para enxergar naquela pessoa uma pessoa que erra tanto quanto a gente. Então a gente não tem essa capacidade do perdão como Jesus prega. Porque a gente não tem a capacidade do amor pleno ainda. E o perdão é exercitar o amor pleno. A gente perdoar o outro é exercitar o amor pleno. A gente não tem isso. A gente consegue trabalhar isso mentalmente. Sabe? Quando vem um pensamento ruim, o que eu vou fazer? Vou fazer uma vibração, vou orar pela pessoa. Mas isso é mental ainda, não é do coração. Porque se eu penso, senão não vinha o pensamento ruim. Vou limpar o cordão, vou libertá-la. Mas comentei seu comentário. Mas veja, às vezes no perdão que você está falando, a gente não esquece. A gente não tem amnésia, a gente sabe que a coisa aconteceu, que aquilo machucou, que aquilo foi um erro. Tá, muito bem, aquilo está lá guardadinho na sua caixinha, no seu cérebro. Mas, se você quer bem essa pessoa, você pode conviver, relevar esse erro, porque ela tem qualidades que você consegue passar por cima daquele erro que te machucou lá atrás, que você não esqueceu, mas que a pessoa, como é que eu vou dizer, não reincidiu nesse erro e que você consegue conviver de forma harmônica porque você relevou pelas qualidades morais dela. Você Eu está penso também pondo dessa forma. a culpa, Eu vou fazer uma pondo a culpa pergunta. na outra pessoa. E se você, eu vou fazer uma pergunta. E se ela errar de novo da mesma forma com você, você vai perdoar de novo? Não sei se 7 vezes, 70 vezes 7, eu perdoaria. Então você concorda comigo? É assim, quando você perdoa, no final das contas, você está admitindo que aquela pessoa é capaz de fazer aquilo com você porque ela não tem uma determinada qualidade. Se não for por isso, você não perdoou. Você esqueceu. Quer dizer, você resolveu não dar valor. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Desculpa. Não entendi. Ela não tem qualidade, você fala? Ela não tem a qualidade que permite que ela não cometa aquele erro com você. Você entendeu isso, então você perdoou a pessoa. Entendeu? Não é aqui, tá? É aqui. Tudo bem? E aí, se ela fizer de novo, você fala assim, realmente ela não tem a qualidade para não fazer esse erro comigo. Você perdoou de novo. E quantas vezes vai perdoar? Quantas vezes for necessário. Por quê? Porque você entende que ela não tem a qualidade. Como Jesus, como Deus, nosso Pai, nos vê dessa forma. Entendeu? Então, é por isso que eu digo que a gente não tem essa capacidade ainda. Porque a gente não consegue pensar dessa forma ainda. Porque a gente não ama plenamente ainda. O meu relevar é curto. É curtinho. 2 minutos. Mas todo mundo é assim, Solange. Todo mundo é assim. Sabe? Não tem nenhuma pessoa que não seja assim. Sabe? Por mais que você goste da pessoa, se ela comete o mesmo erro com você várias vezes, você vai ter uma assim, ó, chega, né? Chega. Você não percebe que você está me machucando aqui, não? Infelizmente, a gente deixa chegar num ponto onde a gente já sai brigando quando acontece isso, né? Infelizmente é assim. Vamos encerrar? Mas também tem uma coisa, o tempo, ele cura. Já vou. Só que a gente tem que ver que cada pessoa tem o seu tempo. Tempo. E nunca vai ser igual ao da outra pessoa. Sempre vai ser Para mim, maior. o tempo é aquela tabuinha onde que você punha os Ó lá, preguinhos, ele tá? sempre fala,
Você conhece essa história? Não. Ah, o filho, o pai tinha um filho lá que era o capeta encarnado, né? E aí ele falou para o filho assim: Filho, você tem que ser melhor. Nós vamos fazer o seguinte: tá vendo essa tabuinha? Cada coisa errada que você fizer, eu vou colocar um preguinho aqui. Cada coisa boa que você fizer, eu vou tirar o preguinho, tá bom? Tá. Aí foi passando os dias, a tabuinha foi enchendo de prego, um prego atrás do outro, mas foi pondo prego. Aí a criança olhou aquele negócio e falou assim: não. Aí começou a fazer o bem. Aí foi tirando os pregos, foi diminuindo a quantidade de prego, e teve um dia que a tabuinha estava sem prego nenhum. Aí o filho falou assim: tá vendo, pai? Ela não tem mais prego nenhum. Disse, mas as marquinhas ficaram na tabuinha. Também penso assim. Então, o perdão é tirar preguinho da tabuinha, Não tá? tira a marca, né? Mas a Mas marca vai fica, estar lá, a gente. marca fica. A É. marca. Por quê? Porque a gente não ama de forma plena. Porque se a gente amasse, não ia ficar marca. E se a gente amasse de forma plena, a gente não estava Não num errava, país de prova, Um planeta de expiação e sem prova. prova. É isso. tá certo. Mas A gente tem que entender e aceitar isso. E não adianta falar assim, eu sou um anjo. Não sou, não. ninguém é Eu sou. anjo. O que é, Leda? Ninguém é anjo, eu falei. Não. Não. Ninguém é anjo. Então, A gente tem lá os seus 5 eu minutos. falei, eu falei várias vezes que a gente não ama de forma plena. É. Não é para a gente se sentir culpado para isso, é só para a gente ver que a gente está no caminho. A gente não chegou no final. Se a gente já percebe tudo isso, eu acho que a gente já está andando um pouquinho, né? É, Leda, a gente não percebe ainda, viu? A gente percebe aqui conversando, mas no dia a dia a gente passa por cima de tudo isso, viu? Será? Quando vê, já É, foi. quando vê, já foi. Porque se a E gente aí, percebesse, a gente não faria mais. e aí já fez aquilo que falou que não ia E fazer. não ia fazer. Que não ia fazer. Mas É. fez igualzinho. Por quê? Porque Um ainda está pouquinho dentro do pior. nosso. Vai aprimorando, né? A gente tá se controlando, não está se transformando. Mas É ou para não se é? transformar, primeiro tem que ter o controle, né? Não, para você não assumir mais, Começar uma transformação, tem que primeiro ter o controle. para você não assumir mais dívidas, você precisa ter o controle. É, Para você se transformar, você não precisa se controlar. Porque senão Você você vai estar controlando a sua transformação. Porque aí você se engana. ah, O controle é a máscara, tá? Controle é a máscara. máscara, sim. Porque se você não se controlasse, você ia ter tanta culpa de tanta coisa errada que você ia fazer que talvez você ia se transformar mais rápido. Olha, a Leda ficou pensando, eu estou vendo até saindo fumaça da cabeça dela. Ju, faz encerramento. Sim. Então vamos lá? Já passamos aí 3 minutos do nosso horário. Com os corações cheios de informação, de pensamentos, de coisas para a gente levar para um travesseiro, para a gente repensar. Vamos agradecendo toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco, todas as falas que foram ditas, que tudo possa entrar em nossa mente, mas principalmente em nossos corações. E vamos nos unindo e vamos vibrar, doando um pouquinho daquilo que temos de melhor. Vamos vibrar por todos aqueles que necessitam em todas as moradas do Pai, encarnados, desencarnados, nos hospitais, nos países em guerra, nas ruas, agora iniciando as noites mais frias, que todos os irmãos possam ter mãos
para levar um alimento quente, um agasalho. Vamos vibrar intensamente por todos aqueles que estão nos umbrais, que têm a oportunidade de serem resgatados, que são olhados pelo Pai, por Jesus. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, por nós mesmos. E pedimos a Jesus, a Maria, que adentre os nossos lares, inundando de luz, de amor, de esperança. E nós recebemos um abraço, nos sentimos acolhidos, nos sentimos amados. E é esse amor que nós lutamos dia a dia para termos como essência. Pedimos a Jesus que abrace a todos que moram conosco, que o nosso lar se ilumine com a sua presença. E assim que nossas águas possam ser fluidificadas, nossos jarros, galões, copos, e que cada um de nós receba conforme a necessidade, e principalmente, Senhor, pelo merecimento. Gratidão a toda a equipe do Hospital Santa Cruz, a Ruiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar, Zé, Maria do Rosário, Sete Flechas, Rosário, Lua e todos os outros médicos e mentores que fazem parte dessa egrégora. Gratidão que possamos ter dado 1 milímetro, caminhado 1 milímetro hoje. E assim, agradecemos ao Pai, finalizando com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E aproveitamos para envolver com muito amor os aniversariantes do dia, o seu Ivo e a Zildete, que possam ser envolvidos em luz e amor. Que assim seja.